trauma emocional é uma ferida invisível que fica na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, após viver uma situação muito difícil, avassaladora, muito dolorosa. Pode ser algo que aconteceu uma única vez, como um acidente de carro, uma perda muito importante, ou algo que se repetiu por um longo tempo, como abuso, negligência. Essa ferida emocional, ela pode afetar a forma como nós nos sentimos, como nós pensamos e como nós agimos, mesmo anos e anos depois do que aconteceu. Uma pessoa que sofreu bullying na infância pode ter dificuldade para confiar nos outros quando adulto. Uma mãe que passou por um parto traumático pode sentir medo e ansiedade ao pensar em ter outro filho. O trauma não é só sobre o que aconteceu, mas também como as pessoas vivenciam aquela situação no momento. Por isso, cada um vai reagir de um jeito diferente. Algumas pessoas até podem passar por situações muito difíceis e seguir em frente com o tempo, enquanto outras ficam traumatizadas e precisam de ajuda para superar. A boa notícia é que nós podemos nos tratar hoje. Temos muito mais conhecimento sobre aquilo que nos traumatiza e, mais importante, sobre como tratamos e superamos situações que estão bloqueando nossa vida, nosso desenvolvimento pessoal. O trauma emocional pode ser difícil, mas não é uma sentença, não é um destino que te define. Com muito apoio, autoconhecimento, ajuda profissional, é possível superar essas feridas e criar ambientes mais saudáveis emocionalmente para você e a sua família. Eu vou dar alguns exemplos práticos para os pais sobre traumatização. Trauma na infância é uma criança que foi abandonada, negligenciada, pode crescer com medo de se aproximar de pessoas. Mesmo quando está em ambientes seguros, pode sentir medo de relações. O trauma de gestação ou parto. Uma mãe que por alguma razão teve um parto difícil pode ter muita ansiedade e dificuldade quando pensa que vai ter outro bebê. Trauma geracional é quando o pai, por exemplo, sofreu abuso, ele pode querer repetir inconscientemente alguns padrões nos seus filhos. Traumas por perdas, quando tem uma morte muito abrupta ou que deixa muitas situações difíceis para o resto da família. Nós também temos muita facilidade de afetar a nossa parentalidade com isso. A gente tem dificuldade de conexão por traumas não resolvidos, a gente pode ter dificuldade de vincular com os nossos filhos, a gente pode ter reações muito intensas, como o simples choro de um bebê desencadear reações muito exageradas, porque tem relação com aquilo que a gente viveu. Então, muitas vezes, sem perceber, nossos comportamentos com os nossos filhos começam a gritar dentro da gente quando nós temos filhos. A gente pode querer repetir inconscientemente ou compensar quando a gente pensa que a nossa situação na nossa infância foi muito difícil. O trabalho é construir amplitude de recursos para você e a sua família, aumentar nossa janela de tolerância ao estresse. A gente precisa desenvolver a resiliência, que é essa capacidade de se adaptar, recuperar diante das situações difíceis, adversidades. É como um músculo emocional que a gente pode fortalecer com prática e bastante apoio. Quer saber como o trauma se manifesta no seu dia a dia? Para pensar nessas situações que você reage de maneira inusitada ou te deixa muito angustiado. Por exemplo, a birra de um filho ou a briga entre irmãos que faz a gente perder o controle. Ou mesmo uma dificuldade de dizer eu te amo e abraçar um filho. Isso pode acontecer por traumas não resolvidos, que criam gatilhos, pequenos sinais, que ativam o nosso inconsciente, memórias dolorosas do nosso passado. E a gente reage automaticamente, como se ainda estivesse no passado. Uma cliente que eu atendi tinha problema com o choro do filho dele, o grito. E aí ela percebeu que ela lembrava do grito do pai dela. A gente precisa saber que o corpo guarda trauma. O trauma não fica só na mente, ele se instala no corpo. Tensões crônicas, ombro rígido, dor no estômago, muitas vezes estão ligadas a situações que você precisou encolher para se proteger. Insônia, pesadelo, tudo é o seu cérebro protegendo você de algum perigo. O corpo gasta muita energia nesse estado de alerta. A gente precisa mostrar para as mães que a gente pode desenvolver problemas corporais porque o nosso corpo guarda marcas. Um estudo de Harvard descobriu que traumas emocionais aumentam em 3 vezes o risco de dores crônicas. Mas, Flávia, como que eu quebro esse ciclo? Bom, o primeiro passo, como eu já falei aqui, é o autoconhecimento. Para mudar, a gente primeiro precisa entender nossos padrões. Faz uma pergunta.
Quando eu reajo exageradamente com meu filho, o que isso me lembra da minha infância? Por exemplo, meu filho não quer comer, eu fico muito brava. Ah, minha mãe me forçava a comer. Segundo passo, são técnicas de regulação emocional para você usar no seu dia a dia. Quando você sentir que está chegando uma ativação, experimenta a respiração 4, 7 e 8. Inspire 4 segundos, segure por 7 e expire por 8. Isso acalma diretamente o seu sistema nervoso. O toque no coração, estou segura, está tudo bem. E você também pode simplesmente fazer uma pausa de alguns segundos, dar um passo atrás antes de você deixar que a reação aflore. Sem permitir que a reação aflore, você dá um passo atrás e aí você vai quebrando lentamente o seu piloto automático.